Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal História e Cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a questão das imagens, chamada aí iconoclasmo, a política de proibição do culto às imagens que aconteceu no Oriente, na igreja de Constantinopla. Vamos falar hoje apenas da primeira fase, depois vamos falar da segunda fase. A primeira fase dessa política de proibição e de destruição das imagens sagradas, ela vai do ano de 730 até o ano de 787, quando vai acontecer o segundo concílio de Nicéia, autorizando o retorno do culto das imagens. É importante observar, para entender bem o que foi esse iconoclasmo na igreja bizantina, na igreja de Constantinopla, entender um pouco a história do culto das imagens dentro do cristianismo. O cristianismo surgiu como uma seita do judaísmo. E o judaísmo, biblicamente, ele proíbe a fabricação, a construção das imagens como elemento de idolatria. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 4 e 5. Mas o próprio Êxodo, um pouco posterior, capítulo 25, versículo 17 em diante, vai dizer que o próprio Deus mandou fazer 2 querubins e colocar sobre a arca. Pediu para que Moisés também fabricasse uma serpente de bronze, para que aqueles judeus que fossem picados por cobras, por serpentes no deserto, ao olhar para essa serpente de bronze, elas fossem curadas. O fato é que o próprio judaísmo ele é dúbio nessa questão. No capítulo 20 proíbe o culto, mas também mostra um Deus que favorece algumas imagens. O fato é que o cristianismo, que nasceu como seita do judaísmo, ele terá dificuldade de aceitar a arte, a fabricação de imagens, e até o século III nós não vamos verificar essas imagens. Apenas no século III, nas catacumbas, nos cemitérios cristãos, nós teremos aí as primeiras artes, o Cristo Bom Pastor, a imagem do pão, a imagem também de personagens bíblicos do Antigo Testamento vão aparecer. Na igreja chamada do Europos, também uma igreja antiga, foi encontrada também algumas artes, chamada aí artes paleocristãs, século III. Quando no século IV o cristianismo se oficializa como religião do Império Romano, primeiro com Constantino dando liberdade de culto e depois com Teodósio oficializando o cristianismo como a religião oficial do Estado, do século IV ao século VI, as primeiras imagens vão aparecendo na história do cristianismo. Imagens de mártires, de bispos, de santos vão aparecer tanto no Ocidente como no Oriente. E no Oriente com uma importância muito maior, porque essas imagens, depois também os seus ícones, eram considerados tão sagrados que haviam exageros em relação a esses ícones ou ao culto desses ícones, considerado muitas vezes idolatria. Ninguém tomava Eucaristia no Oriente, no século V e VI, se não colocasse os elementos sagrados da Eucaristia encostados aí no ícone, o beijo constante do ícone, como a coisa mais importante dentro da igreja bizantina. Pessoas que raspavam as tintas desses ícones para comer, para curar de alguma doença. Ainda pessoas que acreditavam que essas imagens elas ressuscitavam mortos, imagens que choravam sangue, imagens não feitas de mãos humanas, imagens de Cristo, que nós conhecemos aí como aqueropita, imagens não feitas com mãos humanas. Então, ou seja, começou a haver um exagero do culto dessas imagens pela piedade popular. Então nós vamos ter aí duas grandes correntes dentro do cristianismo, uma corrente de resistência ao culto das imagens. Podemos citar aqui, por exemplo, o Concílio de Elvira da Espanha, o Sínodo de Elvira, no século IV, que vai ser contra aí o culto das imagens. Tivemos também Eusébio de Cesareia, bispo de Cesareia, que ao ser solicitado pelo imperador Constantino para aí pintar uma imagem de Cristo, ele se recusa, dizendo que tintas mortas não poderiam expressar com perfeição a irradiação de Cristo na terra. Vamos ter aí outras pessoas também contra as imagens, como Epifânio de Salamina, bispo, século IV, também contrário, bem como Gregório Magno, que foi aí papa da igreja entre o século V e o século VI. O Gregório só aceitava as imagens como dimensão pedagógica para os iletrados, como pessoas não sabiam ler, ao ver as imagens elas podiam entender melhor os evangelhos e os textos sagrados, mas o culto em si o Gregório era contra. Tivemos uma heresia chamada monofisita também,
que aceitava apenas a dimensão divina de Cristo, que era contrária também aí à fabricação das imagens, porque nenhuma imagem poderia trazer a divindade de Cristo para a materialidade. Essa é a corrente contra. Mas nós tivemos também vozes a favor das imagens e podemos destacar aqui principalmente o teólogo João Damasceno, o grande defensor das imagens. Ele vai trabalhar bem que o fato de Cristo ter encarnado na história permite que a gente possa fazer esses cultos à imagem. Mas o conflito em si mesmo aconteceu no século VIII, quando o trono foi assumido, o trono imperial, pelo Leão III, chamado o Exáurico, ou também aí o Siríaco. Ele é da Síria, ele foi aí um grande soldado na região da Anatólia, uma região que tinha muitos judeus e muitos muçulmanos. Alguns historiadores afirmam que foram essas influências de judeus e muçulmanos sobre o leão que fez com que ele se colocasse contrário ao culto das imagens. Outros historiadores vão apontar a influência da heresia monofisita sobre o Leão III, que o impedia de aceitar o culto das imagens. Mas o fato é que tem uma questão política por trás também. O mundo árabe, o mundo muçulmano já havia conquistado aí alguns territórios do Império Bizantino, como a própria Síria, depois a Palestina, o Egito, e já tivera várias incursões sobre Constantinopla, e o fato dos muçulmanos não serem favoráveis às imagens pode ter feito com que o imperador fortalecesse também o não culto às imagens para poder rechaçar a invasão muçulmana nos territórios chamados territórios bizantinos. Um outro fato importante é que, embora o Leão III não tenha aceitado o culto das imagens, ele favoreceu o culto da imagem imperial para fortalecer as pessoas em torno da sua figura para enfrentar também esses muçulmanos. Então essa questão política está por trás dessas imagens também, não podemos esquecer esse fato. Na época em que o imperador era o Leão III, o patriarca era Germano, que era favorável ao culto das imagens. Essa questão das imagens não começou com o imperador. 3 bispos da igreja foram até o Germano pedindo que ele se posicionasse contrário às imagens. Foram eles Constantino da Frígia, o bispo Tomás de Claudiópolis e Teodoro de Éfeso. Logicamente que o patriarca Germano não aceitou. O patriarca é o cargo mais importante da igreja do Oriente. O patriarca, então, Germano não aceitou e no ano de 726, o imperador mandou tirar uma imagem de Cristo da porta do Palácio Imperial e os soldados que o fizeram foram lixados pela população, por parte da população que foi exilada pelo imperador. E no ano de 730, então, começa oficialmente a política, um edito imperial contrário à política da veneração das imagens. Então, as imagens foram tiradas das igrejas, algumas destruídas dessas igrejas. O Germano foi afastado do cargo por não concordar com a política imperial. No lugar dele foi colocado um patriarca de nome Anastácio, favorável aí a proibição do imperial contra as imagens, e então começa essa política contrária aí à veneração das imagens. O Papa na época de Roma era o Gregório II. Gregório II faz um sínodo em Latrão, manda uma carta para o imperador para que ele recue dessa política da proibição do culto das imagens. Ele não aceita. E, posteriormente, o Papa Gregório III fará um novo sínodo e vai excomungar todos aqueles que são contrários ao culto das imagens. Isso faz com que Roma se afaste do Império Bizantino e se aproxime cada vez mais dos francos. Então aqui uma das consequências dessa política iconoclasta foi o afastamento das duas igrejas, da igreja bizantina e da igreja romana e vice-versa, e a aproximação do Papa em relação aos francos e o afastamento cada vez maior em relação ao Império Bizantino. Mas como essa questão ainda não estava tranquila, porque os patriarcas do Oriente também não aceitaram essa política imperial, apenas agora o Anastácio, que era subserviente
ao imperador Germano. Então, quando o filho do imperador Germano assume o trono, Constantino V, ele que também era contrário à política do culto das imagens, ele vai convocar um concílio ali na região a região onde estava o Palácio Imperial, e vai então fazer um concílio ali em 754. O local escolhido então foi Iéria, tá? O concílio de Iéria, e ali nesse concílio, o concílio vai confirmar a proibição do culto das imagens, através aí então dos mais de 300 bispos reunidos para esse concílio de Iéria. É interessante observar que os patriarcas não participaram desse concílio e muito menos o Papa, o que fez com que esse concílio fosse invalidado depois por não ser ecumênico. Mas de qualquer forma, aquilo que era apenas uma política imperial passou a ser um dogma da Igreja Bizantina, que foi o culto da proibição das imagens. Então, enquanto viveu o imperador chamado aí de Leão III, depois o seu filho Constantino V, o império passou pela primeira fase de destruição das imagens, confirmada pelo concílio em 754, o concílio de Iéria, que era na região onde está o Palácio Imperial. Um dado importante é que os monges se colocaram contra essa destruição, principalmente os monges de Estúdio de Constantinopla. Eles se colocaram contra essa política de destruição. Talvez foi uma forma também do imperador de enfraquecer os monges, porque os monges ganhavam financeiramente com essas imagens, eles fabricavam essas imagens, e os monges eram aí os porta-vozes do povo, né, da piedade popular. Então muitos monges foram perseguidos, mosteiros foram invadidos, monges foram obrigados a deixar o celibato, outros foram enviados para o exército, mosteiros foram saqueados pelo imperador. Então existe também aí um conflito entre monges e imperador. Bispos e padres, na sua maioria, seguiram o imperador na sua política de destruição da imagem. Então essa é a primeira fase. A primeira fase foi a fase da política de destruição das imagens, da proibição do culto das imagens, começando com 3 bispos que foram visitar o Germano, o exílio do Germano, porque ele era contra essa política imperial, e aí depois o filho do Leão III, Constantino, continuou essa política, transformando um edito imperial num dogma da igreja através desse concílio de Iéria em 754. Então foi essa a primeira fase. Não podemos esquecer a questão política, como eu falei para vocês, que é justamente o fortalecimento da figura imperial na luta contra os muçulmanos e o medo dos muçulmanos, porque os muçulmanos também são contrários às imagens, e fortalecer o não culto poderia criar uma certa paz com os muçulmanos. Essa aí, espero que tenham gostado. Até o próximo programa, onde nós vamos falar da segunda fase dessa política de proibição das imagens. Não esqueçam de curtir, compartilhar, para que o nosso canal possa cada vez mais chegar a mais pessoas. Um abraço, até o próximo episódio.